Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Demi, do canal Demi Tempest, e hoje vamos para mais um Demi Responde, agora de número 9, com a outra parte daquela última leva muito grande de perguntas, agora com as perguntas da galera no Instagram e do Blue Sky, pra gente poder fechar e eu poder abrir as perguntas para o próximo Demi Responde. Bora lá? Sem muita enrolação? Então bora. Vamos começar aqui com as perguntas no Instagram. Então, a primeira pergunta do SoulJ. Antes da última leva de ND sair, o que você mais achava que ia acontecer, mas que acabou não rolando? Olha, eu, sendo muito sincero, eu tinha a nítida impressão de que o Shagao ia conseguir levar a Sasha para o castelo de Hades, e a gente teria ali no castelo o encontro entre Alone, Tema e Sasha. E que, se aproveitando disso, já que a espada de Hades estava junto ali do Alone, aquela coisa toda, se eu bem me lembro, o Tema iria destruir a espada de Hades com a flecha de Sagitário ou com a flecha da deusa. Acho que essa foi a teoria que eu tive, que acabou não se realizando. Mas eu não consigo pensar em mais nada além disso. Eu não embarquei muito em outras teorias da galera, tipo, o Asclepio vai curar o Seiya, nem nada do tipo. Isso eu não acreditava. Tava muito claro que a espada de Hades que estava envolvida. E eu bati muito nessa tecla e estava certo, graças a Deus. É sempre bom estar certo. Pergunta do KDUMG. Qual o sentido dos Santos de Bronze invadirem o santuário? Para mim pareceu um plano suicida. Então, não era uma invasão. Essa é a grande questão. Eles foram para lá, a Saori foi para lá porque ela tinha conseguido, em teoria, uma audiência com o Grande Mestre. O Sei e os outros foram lá para acompanhar ela. Por curiosidade, para saber o que estava acontecendo, porque foram convocados de outras partes. O Seiya estava curioso com relação principalmente a Saori. O Yoga foi mandado ao santuário no mangá original, na Final disso mudou, né? Mas no mangá original, o Camus fala para ele ir pro santuário. O Shiryu vai pro santuário em busca de uma certa vingança contra o Máscara da Morte. E o Shun vai também motivado pela vingança com relação ao mestre dele. Algo que a gente só entende de fato na luta dele. O motivo do Shun ficou escondido. Então não foi uma invasão ao santuário, eles não foram lá na intenção de derrotar os 12 Cavaleiros de Ouro, nem nada do tipo. As circunstâncias os levaram a isso. Porque lembre, a Saori foi recebida por um cara, né, vestido por um manto, aquela coisa toda, e conforme foi conduzida, revelou-se que era o Treme, né, o Treme de Sagita, que ele atingiu depois ela com a flecha fantasma. E aí, todo aquele lance das 12 horas, só o grande mestre pode retirar a flecha, e por isso ocorre a subida das 12 casas. Mas eles não foram lá para invadir o santuário. Foi só uma consequência das ações de outros, como costumeiramente acontece dentro de Cavaleiro do Zodíaco. Pergunta do Drake Lee. Qual é o Cavaleiro de Ouro mais surdo? Cara, de todos mesmo, eu diria que o Aioria. Não porque ele é surdo de verdade, mas porque ele demora a entender as coisas. Ele é muito impulsivo, meio burrinho às vezes. Então por isso eu colocaria como surdo. Sem dúvida nenhuma. Pergunta agora da galera do Blue Sky. Pergunta do K. Munarim. Quais deuses olímpicos você gostaria de ver na próxima saga de CDZ? Os que eu mais tenho vontade de verdade mesmo é Zeus, Apolo, Artemis e Ares. Mas é curioso porque, se a gente considerar a Taizen, como que é a enciclopédia oficial de Cavaleiro do Zodíaco, aquela coisa toda, não vou entrar muito no mérito da validade de todas as informações que estão lá, mas se bem me lembro, o Ares não está incluso no Olimpo de Cavaleiro do Zodíaco. O Hades sim, mas o Ares não. Então, eu acho que além desses que eu citei, Zeus, Apolo, Artemis, Ares, não tem nenhum outro que eu tenha muita vontade de ver. Talvez Hefesto. Pra gente talvez ter alguma coisa com as armaduras, seria interessante por esse lado, etc. Mas além desses, não me anima de verdade assim. Porque eu acho que muitos dos deuses não combinam com essa situação de guerra e de batalha. Eu comentei isso no outro Temer Responde. Pô, eu não quero ver o Dionísio com os seus cavaleiros do álcool, por exemplo, sabe? Não é interessante, isso não gera uma situação interessante para batalha ou de ideais, etc. Eles podem ter suas visões a respeito da humanidade. E eu acho que deuses como Dionísio, Afrodite, que representam coisas mais abstratas, eles poderiam vir muito bem para representar como os deuses olham para a humanidade a partir dessas
desses pecados, virtudes. Isso pode ser muito bem feito dentro da obra. Agora, por uma questão de batalha, e Cavaleiro do Zodíaco é um Battle Shonen, fica difícil de imaginar dessa maneira, pelo menos. Mas o Kurumada pode surpreender. Pode acabar sendo que todos os deuses do Olimpo, de fato, apareçam e lutem, tenham seus exércitos, etc. Pergunta do Cavaleiro Vega Dinâmico. Como a fandom no geral iria reagir a uma adaptação fiel ao mangá que desse ênfase às idades dos personagens? Muito mal, provavelmente por não ter esse costume, porque o anime clássico, por conta do design mais alongado da dupla Araki e Himeno, a impressão que sempre deu para muitas pessoas é que eles eram adultos, sendo que, quando você olha pro texto, a temporalidade é a mesma, se eu não estou enganado. A temporalidade do anime e do mangá são as mesmas. Então o C tem 13 anos, o Yoga tem 14, aquela coisa toda. Então, por mais que o anime tenha posto ele com corpos de adulto, entre muitas aspas, que é o termo que eu já vi muita gente falando, eles não são adultos. Eles são realmente adolescentes, etc. Se tivesse sido feito uma coisa mais fiel às idades deles, desde o início, isso não geraria estranhamento. Porque, por exemplo, Naruto começa com Naruto tendo 12 anos. Sasuke 12 anos, Sakura 12 anos. E eles com 12 anos têm filosofias, pensam de diversas formas, dão aulas em adultos. E isso não causa nenhum estranhamento por conta das idades. Por quê? Porque já há um trabalho para isso. A maioria dos Battle Shonen já existe um trabalho para que esse adolescente, esse pré-adolescente, ele de alguma forma se destaque em campos que não sejam apenas os da luta, mas da filosofia, da oratória e tudo mais. E os Cavaleiros de Bronze, os Cavaleiros em si, têm muito disso. Então acho que a fandom reagiria bem mal. Com total certeza reagiria bem mal. Eu não vou ler o nome, né? Vou falar Kagamine, acho que é melhor. A pergunta do Kagamine, ou da Kagamine, não sei. Você acha que Saint Seiya pode ganhar um remake com as técnicas de animação dos dias de hoje, mas com uma história mais fiel ao mangá, mas mantendo esse traço como o Santi Ashua fez? A adaptação é uma merda, mas acho que você pegou meu ponto. Eu peguei. Uma adaptação atual, com um traço Araki e uma coisa mais voltada para o mangá. Eu acho? Não. Não acho. Não acho. Eu já fui mais adepto e mais confiante de que o mangá seria posto, né, numa adaptação de forma realmente mais fiel. Koch fez um pouco disso, trouxe mais partes literais do mangá, principalmente nessa última temporada, mas eu não acho que isso pode acontecer, porque tecnicamente o remake de Cavaleiros do Zodíaco já existe, e é o próprio Koch, como eu citei aqui. Entende? Então eu acho realmente muito improvável que CD ganhe um remake num futuro próximo. Não, num futuro distante, por que não? Tudo depende de como o mercado foi reagindo a Cavaleiros, como o público foi reagindo a Cavaleiros, com a relevância que Cavaleiros vai ter futuramente, sabe? Tudo isso é importante pra gente considerar. E eu acho que o grande teste que a franquia vai ter, que a obra vai ter, é Next Dimension. A recepção que vai ter, a animação que vai ter, como isso pode chamar as pessoas, inclusive, para voltar a consumir Cavaleiros do Zodíaco e descobrirem um mundo todo novo de obras, como os spin-offs que tem por aí. Então, respondendo mais uma vez a pergunta, agora de uma forma mais curta, eu não acho que Saint Seiya pode ganhar um remake desses, pelo menos por enquanto. Pergunta da Paula. Não sei se já fizeram essa, mas vamos lá. Você já pensou em um crossover de Saint Seiya com outra franquia? Se sim, gostaria? E se sim também, qual franquia? Eu adoraria que Cavaleiros do Zodíaco fizesse colaborações com outros animes, principalmente porque eu acho que isso faz bem para que mais pessoas conheçam, sabe? Por exemplo, tem um especial que é muito famoso que junta o Luffy, o Naruto e o Luffy, desculpe, o Goku e o Toriko, do mangá Toriko. E é um especial que é muito lembrado pela galera, é muito legal da gente ter esses personagens interagindo. Então, eu gostaria que, na verdade, se interagisse mais com outras obras da Jump, principalmente obras mais contemporâneas a ela, como Dragon Ball, como Hokuto no Ken. Pode até interagir com obras mais recentes em relação a ela, tipo One Piece, Naruto, Bleach. Bleach, especialmente, eu acho que eu gostaria bastante, porque o Kubo é fã de Cavaleiros. E não só isso, né? Você percebe que existem muitas estruturas em Bleach, narrativa de mundo, que são muito comparáveis com Cavaleiros do Zodíaco.
Então eu gostaria bastante de ver CDZ colaborando com o Bleach. Imagina, o Sei e o Ichigo conversando em algum momento. Seria legal, seria interessante de ver. Pergunta do João Wilker. Se você fosse encarregado de fazer uma adaptação live action de Saint Seiya e tivesse um orçamento grande o bastante para tal, como faria? Eu falei um pouco disso no último vídeo, se eu bem me lembro, mas eu dedicaria uma primeira meia hora à história do Seiya. Então, ele sendo pego no orfanato, enviado logo para a Grécia, treinamento com a Marin, a relação um pouco dos dois ali, e aí depois disso faria ele indo para a Guerra Galáctica, e a partir disso você expande um pouco mais essa parte da infância. A Guerra Galáctica não é focada nos outros, não é focada no Shiryu, no Yoga, nem nada do tipo. São personagens que têm uma construção posterior. Então você pode aprofundar o personagem do Sei e os dramas dele logo aqui. Então é a questão com a irmã, é a perseverança, ela não desistir e tudo mais. Só que tudo isso dentro de uma roupagem que parece com Cavaleiro do Zodíaco. Diferente da roupagem que o live action deu, na minha opinião. Então eu faria isso, eu faria Guerra Galáctica. Pra mim, não há melhor jeito de começar Cavaleiros. Não há melhor jeito de você introduzir as coisas. E, pô, pode botar aí que daria um filme de 2 horas, 2 horas e meia. Legal. Dá pra fazer combate, dá pra terminar com o gancho do Ikki. Sem ficar muito corrido. Eu acho que o melhor final para o primeiro filme seria justamente o Ikki roubando a armadura de Sagitário. E indo pra Ilha da Rainha da Morte, e a gente tendo a situação dos Cavaleiros de Bronze tendo que se unir, junto com a Saori, para poder ir até o Ikki recuperar as partes da armadura. Pergunta do Nishcel. Na sua opinião, quais as chances de Next Dimension ganhar uma adaptação em anime algum dia? Já que temos várias coisas de CDZ saindo nos últimos anos, como Soft Gold, Santia Show e até o live action. Eu acho que Next Dimension está muito perto de ganhar uma adaptação em anime. No momento que eu estou gravando isso, 22 de outubro. Nem sei se esse vídeo vai sair hoje ou amanhã, mas enfim, vocês vão saber melhor do que eu. Mas acho que ND está muito perto de ter uma adaptação em anime, muito perto de ser anunciado, e eu espero que seja anunciado em breve. O mangá já acabou, não tem mais desculpa para que ND não seja animado. Uma das desculpas era justamente por conta do ritmo que o Kurumada passou a adotar em Next Dimension, que é realmente muito mais pausado, é bem periódico. Teve épocas que a gente não teve um mangá por um longo tempo, mais de uma vez inclusive. Então realmente você fazer uma adaptação disso seria muito complicado. Seria basicamente um anime quase todo original. E eu imagino que essa não é mais a intenção da Toei. Conseguiram fazer isso com boa parte do anime clássico, mas não sei se fariam isso hoje em dia. Um anime tão autoral quanto foi o anime clássico. Então, eu chuto que a gente vai ter um anúncio ou ainda esse ano, ou no final do próximo. Se Deus quiser. E independente da data de anúncio desses dois, eu tenho profunda certeza que 2026 Next Dimension chega animado pra gente. Céu, qual saga você acha melhor em questão de desenvolvimento e roteiro? Cara, é uma excelente pergunta, viu? Mas eu confesso pra você que pra mim tem uma resposta muito certa. É a saga do Santuário por inteiro. Quando eu falo Saga Santuário, eu falo Guerra Galáctica, Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata e 12 Casas. Tudo isso faz parte desse grande arco Santuário. E pra mim ele é o melhor porque o Kurumada ele tem mais tempo. Ele consegue colocar cada situação. Então você vai aprendendo sobre as funcionalidades do Santuário, você aprende sobre cada patente, você tem a luta contra cada uma dessas patentes, você tem os personagens apresentados, você tem os personagens tendo os dramas deles desenvolvidos em sua porcente maioria. O Seiya tem muita coisa dele desenvolvida, uma mudança, principalmente com relação a como ele vê a Saori. O Shiryu tem o desenvolvimento dele enquanto guerreiro, enquanto sacrifício, todas aquelas coisas que vão evoluindo posteriormente. O Yoga tem toda a construção com a mãe, com a perda, com o luto, com o Camus. O Shun, a construção de aprender a atacar, de se arriscar quando tem que se arriscar na luta dele contra o Afrodite. O Ikki, que tem uma evolução muito bonita do primeiro arco até o final da Saga das 12 Casas, reconhecendo eles como irmãos, se reconhecendo enquanto cavaleiro, se reconhecendo como uma pessoa de verdade, assim, coisa que ele não era tanto no início da obra, principalmente por como ele se via, pela raiva que ele tinha do mundo e do Mitsumasa Kido. Então,
Não há saga melhor. O Sagan é um vilão presente durante o arco inteiro. Né? O grande mestre, o mistério é muito legal, é muito bem feito. Os Cavaleiros de Ouro são inimigos não só muito poderosos, mas também muito carismáticos. Tanto que eles ficaram presentes na obra durante todo o resto. A gente tem um arco basicamente só deles, que é a Hades Santuário. E eu advogo pela teoria de que os Cavaleiros de Ouro ainda são protagonistas em Hades e Inferno. Santuário e Inferno são arcos dos Cavaleiros de Ouro. Um dia eu vou falar sobre isso mais aprofundadamente. Então, eu acho muito difícil que alguma outra saga consiga competir com isso. Poseidon é mais curto. É legal, mas ele é muito em cima do canon. O canon carrega muito Poseidon nas costas, mesmo que os Marinas sejam interessantes, mesmo que o Poseidon seja interessante, mas o canon é muito mais legal. Hades Santuário volta sempre para os Cavaleiros de Ouro. Hades Inferno peca muito em muitas coisas. Hades Elysius peca muito em muitas coisas. E Next Dimension também eu gosto bastante. Mas eu ainda acho que o Santuário é melhor estruturado. Então, essa é a minha resposta. A fase Santuário é melhor em questão de desenvolvimento e roteiro, não só no enredo em si, mas para os personagens de um modo geral também. Então, meu povo, muita pergunta respondida. Foram 10 perguntinhas ao todo. Aquele vídeo lá atrás teve 38 minutos. Imagina se tivessem mais 10 perguntas, por isso que eu quis fazer essa divisão. Peço desculpas pela demora, mais uma vez. As coisas se ajeitaram. Vamos poder voltar a gravar direitinho. Logo mais eu tô voltando com as lives também aqui no canal. Comigo aparecendo no caso. Essa semana talvez tenha uma, porque eu tenho que cobrir os spin-offs da Champion Red. Mas vamos ver. Vocês vão ficar sabendo direitinho. E aí eu vou voltando com tudo agora no próximo mês. Queria agradecer também por vocês estarem entendendo esse momento, por terem apoiado a live da galera, né, que eles estavam desenhando os OCs ou outras lives que aconteceram, como a de Silent Night Show. Fico muito, muito, muito feliz de verdade que vocês me entenderam, me acolheram também. Eu recebi muitas mensagens de carinho, então isso me deixa muito feliz, de verdade mesmo. Não sei se mereço tanto, mas eu de fato fico muito feliz. E tô trabalhando para poder fazer um conteúdinho cada vez melhor para vocês. Sempre com muito amor, sempre com muito carinho. Daquele jeitinho que a gente tá acostumado a fazer. Beleza, meu povo? No mais é isso. Deixa o like aqui embaixo. Comenta se discorda de alguma coisa, se tem alguma outra interpretação. Vamos discutir, debater. Sempre com muito respeito, muito carinho e muita amizade. Beleza? Mas é isso. Um grande beijo, um grande abraço e valeu!